Caríssimos e caríssimas traders, sou eu, Álvaro Advisor. Já tem um tempo, pessoal, que eu não gravo mais alguns vídeos aqui no TradingView. Os últimos que eu gravei foram as séries sobre análise gráfica, né? Passei alguns conceitos para vocês e desde então eu não fiz mais nenhuma atualização. Então hoje eu quero passar aqui uma análise completa do DXY, que é o ativo de preferência que eu faço as análises para ter como base para as operações dos outros ativos de referência, né? De correlação positiva ou negativa. Então eu vou executar aqui a análise, né? Desde o do time frame maior, como mensal, marcando os pontos importantes e depois eu vou refinando nos time frames menores, beleza? Então vou dar início aqui e quando surgir algo importante eu vou passando algum esclarecimento para vocês, beleza? Simplesmente eu vou marcando topos e fundos antigos, certo? São zonas importantes. Essas marcações que eu estou fazendo, pessoal, elas representam pontos extremamente importantes para a nossa análise de contexto do mercado, pois as instituições elas trabalham nos time frames maiores. Então, como o nosso objetivo é seguir a movimentação das instituições, então a análise no geral tem que começar no time frame maior. Ah, Alvinho, mas no mensal é um período de tempo muito longo e tal. A gente gosta de trabalhar no time frame menor. Beleza. Independente do time frame, pessoal, é importante vocês entenderem que o mercado ele funciona não com base no time frame, no período, mas sim com as regiões importantes onde as instituições posicionam as suas operações, ok? Então é muito importante começar no time frame maior, ou mensal ou semanal, beleza? Então já fiz a marcação aqui desse outro topo, esse fundo, o fundo mais alto anterior, ok? Eu vou marcar aqui também. Olha só como respeita no time frame maior, certo? O preço fez esse movimento aqui de alta, esse impulso. Nós temos aqui impulso, correção, impulso, correção, impulso, ok? A teoria de ondas de Elliott, ela define que o movimento completo ele é composto por 5 ondas impulsivas na direção da tendência e 3 ondas corretivas, ok? Então, esse momento atual é muito possível que a gente esteja vivenciando, presenciando um momento de correção, uma correção maior. Então, a gente já fez essa marcação, eu vou tirar esse ponto aqui para não ficar atrapalhando. Vamos descer para o semanal, ok? O preço chegou nessa zona aqui desse order block mensal. Teve uma queda muito significativa.
Esse movimento aqui de baixo pode representar o primeiro movimento da onda A, ok? Então, mesmo sendo um movimento corretivo, ele pode ter uma característica de impulso, como aqui, ó. Nós tivemos um movimento impulsivo, uma correção, ok? Mas ele teve aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco movimentos. E aí o segundo movimento, a onda B, ela já foi mais demorada, lateralizou aqui um certo período, e aí no final do movimento, ele fez mais um movimento com a característica de impulso. Impulso, correção, impulso, correção, impulso. Cinco ondas, ok? Então, nós temos aqui a continuação de uma tendência maior, beleza? Impulso, correção, impulso. Seguindo com base na teoria, esse aqui é o primeiro movimento da correção maior, né? Do impulso, correção, impulso, ABC. Vamos trabalhar em cima disso. Já temos essa base, ok? Aqui no semanal. Eu não gosto de trabalhar com linha de tendência, certo, pessoal? Porque sempre a gente precisa estar ajustando. Então, o meu foco é sempre marcar order blocks, swing points, os imbalances, certo? Que são zonas de desequilíbrio de preço, onde as instituições têm que fazer a mitigação para poder seguir no movimento, no movimento principal. No caso, essa análise a gente consegue ver uma característica muito significativa de uma tendência de alta. Então, o movimento completo, com base na teoria de Elliott, é de que o movimento completo ele é composto por 8 movimentações. Um impulso, uma correção. Outro impulso, outra correção e mais um impulso. Completa 5, ok? E aí, para finalizar os 8, a gente tem o ABC, que seria o A, B e C, uma correção maior, antes de seguir na tendência, ok? Isso aqui eu estou passando essa ideia para que fique claro para vocês como acontece essa natureza do mercado, né? Isso faz parte da natureza do mercado, da estrutura de mercado. Então a gente tem que trabalhar com base nisso, na natureza. O mercado ele tem mais a ver com a psicologia da reação humana do que com o movimento em si, com o capital que é investido, outras questões que fundamentam a movimentação do mercado. Lembrando na questão da teoria do Wyckoff, né, a gente aprende que o mercado ele tem o tal homem composto, que na verdade são as grandes instituições, os bancos centrais. Então, são esses integrantes do mercado que fazem acontecer a movimentação. Pessoas como nós, meros mortais, nós não temos condições de fazer movimentos no mercado significativos. Então, se você for pensar um pouco sobre como esses movimentos acontecem, quem criou o mercado foram eles. Então, para que as operações bilionárias das instituições sejam pagas, eles precisam tirar o dinheiro de algum lugar. Porque no mercado não se cria o dinheiro, o mercado ele é transferido de quem está errado para quem está certo, ou de quem tem pouco dinheiro para quem tem muito. Simples assim. Então vamos dar continuidade aqui, beleza?
a gente está na zona dos 50% FIBO. No contexto de análise no time frame maior, é uma zona muito importante. Mas no time frame menor, é uma zona de alto risco, porque aqui nessa região é onde o preço começa a dar uma segurada, e aí os analistas de varejo começam a interpretar isso como um suporte e passam a executar ordens de compra, por exemplo, que se for no suporte é ordem de compra, se for na resistência é ordem de venda, posicionando seus stop loss abaixo do último fundo, né? Então é exatamente isso que as instituições querem. Que você coloque suas posições aqui nesse suposto suporte para que sejam criadas zonas de liquidez e aí eles conseguirem fazer a captura desse capital para poder pagar as operações deles. E aí, Alvinho, como é que a gente vai saber o final das correções? Tem que utilizar a ferramenta da FIBO. Essa aqui é uma zona muito importante, ok? Aqui embaixo, se quebrar, essa aqui vai passar a ser mais uma zona importante. Nós temos aqui uma confluência dessa região da FIBO com esse order block aqui, ó, que é mais um fundo, ok? Como a gente identifica um order block válido? É o seguinte, quando o preço está seguindo uma direção e ele encontra uma certa dificuldade de ultrapassar, a última vela, antes de acontecer o rompimento, ela será o nosso ponto de referência para estabelecer a nossa zona de suporte. Então aqui será o nosso order block, abaixo dessa outra zona. Vamos marcar essa aqui também. O preço veio, ó, depois ele jogou o impulso já rompendo essa zona aqui. Então esse aqui é o nosso order block válido. Então eu já vou fazer uma refinada, ok? Vou apagar isso aqui. E aí a expectativa, pessoal, é de que o mercado ele faça justamente a movimentação com base na natureza do mercado. Impulso, correção, impulso. O movimento completo ele é composto de 8 ondas. Então, se a gente contou aqui a nossa quinta onda, esse movimento aqui será a nossa primeira onda da correção maior. Então, vamos fazer uma nova contagem aqui. Onda 1, onda 2, onda 3, 4 e 5. Ok? A gente pode fazer assim também, ó. Marca as correções no time frame maior. A correção, necessariamente, ela não tem que ser só ao contrário do impulso. Às vezes ela acontece assim, ó, inclinada, certo? Na diagonal. Então aqui nós temos um padrão, esse outro padrão. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, finalizamos. O conhecimento sobre essas teorias, elas facilitam muito o entendimento de qual momento o mercado está passando em que fase o mercado está naquele momento, né? Então, se a gente sabe que na teoria o mercado ele funciona com 5 movimentos no sentido do impulso, 8 movimentos para corretivos, então a gente já tem aqui a noção de que ele está finalizando um movimento, beleza? Percebam como ele respeita a zona. Aqui é o nosso order block que foi marcado no diário. E aí, quando o preço chegou nessa região, ó, já teve uma resposta defensiva dos compradores.
Porque os vendedores estão querendo colocar o preço para baixo, ó. Os vendedores empurrando o preço para baixo. E aí os compradores, quando chegou aqui, ó, ele falou, não, a gente não quer que caia mais do que isso não, vamos defender. E aí é importante utilizar uma ferramenta como o indicador de volume, certo? RSI, para quando chegar em regiões importantes como essa, a gente saber o que é um volume defensivo, um volume direcional. Então aqui a gente já está vendo que os compradores estão reagindo a essa atitude de venda da parte vendedora. Seguindo com base na teoria do Wyckoff, a gente tem aqui uma zona de distribuição. A distribuição acontece aqui nos suportes, ok? Então a gente já pode trabalhar no time frame um pouco menor. Em uma certa fase da teoria do Wyckoff, ele classifica esse movimento aqui abaixo do suporte como o spring, se não me engano, que é meio que uma captura da liquidez. Então aqui foi gerado um suporte e aí o preço fez um falso rompimento, que é o termo utilizado pelo pessoal que estuda o varejo, análise de varejo. Então isso aqui foi o falso rompimento que para a gente que faz análise institucional representa uma captura de liquidez. Ou seja, o que a gente aprende no varejo? Chegou numa região importante, fez um toque, 2 toques, 3 toques, já é uma zona segura. Podemos comprar aqui. Então, quando o preço chega nessa região, quem analisa como varejo já está fazendo compras nessa zona. E coloca o stop loss abaixo do último fundo. Ok? Como o pessoal não faz a análise desde o início, acaba sendo capturado aqui. Ok? Pega o stop e já era. Então, fez o spring, ok? Nós temos aqui um spring e essa é uma zona muito importante. Pode acontecer agora o nosso segundo movimento da correção, que é a onda B, a onda A, perdão, desse movimento agora atual, certo? Esse aqui foi a onda A, então nós temos aqui a onda B, perdão, desculpa, mais uma vez, nós temos aqui o início da onda B. Que aí ele vai fazer um trabalho corretivo e a nossa região de venda seria aqui, ó, no último topo anterior, ok? Álvaro, mas a gente tem aqui também outro order block, nós temos aqui uma zona de imbalance, de desequilíbrio de preço, então são todas regiões que dá para trabalhar em cima disso, só que isso vai depender do seu trade plan, do seu planejamento de negociação. Então, se você definir que você só vai fazer a operação nas extremidades, se o preço chegar aqui e derreter, você não vai fazer a operação, você só vai fazer quando chegar na sua zona de extremidade, ok? Então, pessoal, agora nesse time frame menor, que a gente pode esperar para essa semana, é um movimento de alta para o DXY, possivelmente chegando até essas zonas aqui, ok? E aí, como o EURUSD é uma zona inversa ao DXY, a gente vai trabalhar com venda no DXY ou no EURUSD. Enquanto o DXY sobe, o EURUSD desce. Beleza? Essa foi a nossa análise. Vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço para vocês e até mais.